Olá, pessoal! Está começando mais uma edição do Papo Arretado e a nossa convidada de hoje é a Aline Câmara. Ela é professora de português, graduada em Letras e Linguística pela Unicamp e mestra em Divulgação Científica e Cultural. Aline, seja bem-vinda à TV Radiotech. Obrigada, boa tarde, Maria Guimarães. Eu queria agradecer o convite da Radiotech, por participar aí desse programa com vocês. Bem, para começar, como se iniciou o seu interesse pela área da educação? Quando eu me inscrevi no vestibular de letras, eu não tinha necessariamente o interesse em virar professora, né? Eu gostava bastante de literatura, pensava em talvez trabalhar com isso, trabalhar em editora. Aí foi quando eu estava na faculdade que eu comecei a me interessar um pouco mais aí por dar aula, né? Pela licenciatura. Eu cheguei até a trabalhar em empresa, quando eu me formei, trabalhei um pouco em escola, depois fui trabalhar em empresa, e só depois que eu voltei aí para a educação. Então foi um desejo que eu construí aos poucos, não era um plano desde o início. Bem, e agora, o que motiva você a dar aulas? Agora, hoje eu gosto muito da minha profissão. Eu vejo que foi uma escolha muito acertada, assim. Gosto muito de participar da formação dos alunos, de saber que eu tenho um papel aí na formação deles. E dar aula para mim de língua portuguesa é algo que me realiza bastante profissionalmente e pessoalmente também. Bem, recentemente você criou um perfil no Instagram, né, e um blog, junto com a professora Jaqueline, que é o Na Aula de Português, para compartilhar ideias. Conta mais para a gente sobre. Eu criei o blog em julho. Na verdade, eu criei o perfil no Instagram, né? E um blog em julho do ano passado, logo aí mais no começo da pandemia. Eu sempre senti muita falta, assim, de sites, blogs e perfis voltados para os professores, porque tem bastante perfil, bastante blog que fala sobre língua portuguesa, mas no geral é voltado para os alunos, né? Então são conteúdos voltados para os alunos. Além disso, eu acho esses conteúdos normalmente muito normativos. Então, no geral, são perfis que ficam ensinando regra, falando de certo ou errado, e que mostram a língua portuguesa de uma maneira muito conservadora, normativa e chata, né? Então, eu criei o perfil primeiro com o intuito de dialogar diretamente com os professores, então de ser um lugar de divulgação de informação, de conhecimento, de atividades para os professores, né? E também para trazer uma outra visão aí do ensino de língua portuguesa, para mostrar que língua portuguesa tem tudo a ver com as coisas do nosso dia a dia, que não precisa ser chato e que não é uma decoreba aí de regras. E eu comecei sozinha, né? Então lá em julho eu era a única pessoa por trás, tanto do blog quanto do perfil. Mas aí o perfil foi crescendo e a demanda das pessoas também cresceu um pouco, porque eu trabalho com ensino fundamental. Então eu tinha pouca coisa para compartilhar e para falar do ensino médio, porque eu nunca trabalhei diretamente no ensino médio, né? E foi aí que a Jaqueline entrou comigo na produção de conteúdo para o perfil, porque ela trabalha com o ensino médio. Então aí a gente ficou mais dividida, né? Eu vou focar mais no compartilhamento de atividades para o ensino fundamental e ela vai trazer bastante coisa para o ensino médio. Então agora estamos trabalhando juntas aí para produzir tudo que tem no perfil do Instagram e também no blog. Sobre isso que você falou, né, sobre ser muito normativo, você traz muito de temas atuais, música, mídias digitais para o seu Instagram. Qual a importância de se trazer esses temas da atualidade para a sala de aula? Eu acho que é essencial, assim, justamente para que os alunos entendam o porquê eles estudam tudo aquilo que eles estudam na aula de língua portuguesa, né? Eu acho que a gente ainda tem um ensino de língua portuguesa que é muito focado no aprendizado da regra pela regra, e a gente não consegue passar muito bem por que o aluno tem que aprender aquilo. Então, o que ele tem que saber o que é sujeito, o que ele tem que saber o que é verbo, e tudo isso tem um motivo, né? Quando a gente ensina com um motivo. E aí eu acho que quando a gente consegue conectar isso com coisas da atualidade, principalmente com coisas que fazem parte do dia a dia dos alunos, fica muito mais fácil para eles entenderem essa conexão, né? Então, quando você dá uma aula de gramática com um texto que está lá circulando na internet, com um meme que está circulando na internet, ele consegue perceber de uma maneira bem mais clara que
aquilo que ele aprende na escola vai ajudá-lo a entender o meme que circula na internet. Então, a aula passa a fazer muito mais sentido para ele e também acaba sendo mais agradável, né? Porque são coisas do cotidiano deles, eles automaticamente vão se interessar e engajar mais no que eles estão aprendendo e estudando. Bem, o ensino remoto, ele se tornou uma alternativa durante o período da pandemia para continuar com o ensino. Como foi para você se adaptar a esse novo modelo, a essa nova forma de ensino? Eu falo um pouco sobre isso no perfil, né? E acho importante frisar assim, que eu faço parte de uma realidade que é privilegiada e que é uma exceção, né? Porque eu trabalho numa escola particular e a gente já usava várias plataformas digitais, os alunos já levavam o computador para a escola, então a gente já usava muitos dos recursos que as pessoas estão usando pela primeira vez agora. Então, por isso, a adaptação ela não foi tão drástica assim, porque a gente já fazia uso de muita coisa, né? E eu sei que, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das escolas, porque sei que muita gente teve problemas com coisas básicas, por exemplo, alunos que não têm computador e que não têm internet em casa, né? Então, é uma outra realidade que tem desafios bem maiores. Mas, para mim, assim, foi bem difícil a adaptação, apesar de ter toda essa infraestrutura, porque é outro funcionamento da aula, né? Então, você dá aula online, não é a mesma coisa que dar aula presencialmente. É cansativo ficar tanto tempo assim na frente do computador. A nossa capacidade de prestar atenção, ela piora, né? A gente não consegue prestar atenção por tanto tempo. Então, a primeira coisa que eu percebi é que não dava para eu ficar 45 minutos da aula falando sozinha, porque ninguém consegue prestar atenção numa aula dessa pelo computador. Então, eu percebi que as aulas tinham que ser muito mais interativas, né? Para criar maneiras de fazer com que os alunos participassem, com que os alunos fizessem atividades durante a aula para que eles conseguissem engajar, né? Porque não tem como mesmo prestar atenção por tanto tempo se ele ficar só ouvindo alguém falar e ele ficar quieto. Então, uma coisa que eu percebi foi isso, que era importante que os alunos criar maneiras, né, para os alunos participarem das aulas e também criar umas atividades que eles pudessem fazer sozinhos, né? De não ter essa necessidade de ficar assistindo uma videochamada o tempo todo. Eu tenho muitas aulas duplas, então é 1h30, é muito longo. Então também tento separar isso, coisas que os alunos eu faço junto com os alunos, porque eu sei que eles precisam da minha mentoria aí, né, durante a atividade, e também algumas coisas que eu vou desenvolvendo habilidades para que eles consigam fazer sozinhos no horário da aula. Então tive que lidar assim, com essa mudança um pouco de colocar uma aula que é mais prática do que acontecia na sala de aula, o que foi positivo, porque eu acho que isso vai acabar me influenciando algumas mudanças aí quando eu voltar presencialmente para a escola, porque eu acho que talvez seja importante que a aula seja prática em todos os lugares, na internet e na escola presencial. Bem, antes de toda essa discussão sobre tecnologias digitais, a maioria dos professores e instituições tinha um certo receio com o uso dessas tecnologias. Como você observa o papel desses recursos, dessas tecnologias no ensino? Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que, assim, hoje a nossa vida, ela tá muito ligada à tecnologia, né? Então, se a gente pensar tudo que a gente faz no nosso dia a dia como adultos, né, estudantes e professores, como pessoas mesmo, a gente usa muita tecnologia. É pela meio da tecnologia que a gente vai se informar, que a gente vai falar com a família, que a gente vai ler notícia, que a gente vai compartilhar informações. Então, por mais que a gente pense em aspectos negativos da tecnologia, ela faz parte da nossa vida. Assim, muito do que a gente produz e consome é por meio da tecnologia. Então, acho essencial que a gente trabalhe isso na escola, não só na disciplina de língua portuguesa, mas em todas elas, né? Então, a gente precisa... se fora da escola a gente consome vídeos, memes e podcast, a gente precisa também levar essas coisas para a escola, porque os alunos precisam aprender a assistir um vídeo e interpretar esse vídeo, a ouvir um podcast e entender esse podcast. Então, a gente não pode mais ficar preso só no texto, porque eu acho que a gente ainda está muito no texto escrito, né? E a gente esquece que no mundo real a gente lê bem menos e assiste muito mais vídeo e ouve muito mais podcast, enfim, ouve áudios, do que se a gente pensar na leitura de textos escritos. Então, acho que tem essa questão de que a gente precisa trabalhar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, sim, até discutir com os alunos os aspectos negativos da tecnologia, né? Então, pensar em todo o poder das redes sociais, em como elas são feitas para que a gente vicie e passe a maior parte do tempo no celular,
pensar também nessas questões dos influencers, né, que são essas pessoas que às vezes da noite pro dia, por causa de um meme, fica famoso e ganha milhões de seguidores e depois transformam esse perfil na rede social num perfil de comércio e de venda. Então são questões que a gente precisa trazer para dentro da sala de aula para discutir, até para que os alunos tenham um olhar mais crítico para isso, né? Mas eu também não sou a favor, não acho que a gente precisa abandonar o papel, assim, acho que a gente precisa trazer os dois mundos, porque inclusive tem estudos, né, que dizem que a leitura em papel não é a mesma leitura que a gente faz online, então a gente precisa desenvolver, assim, todas essas habilidades. Ainda acho que tem que ler livro em papel, mas a gente precisa também dialogar mais com a tecnologia. Certo. Como você observa a produção científica no Brasil? Nossa, que pergunta difícil. Mas em que sentido? No sentido acadêmico ou de divulgação científica? Que são duas coisas diferentes. No sentido de divulgação, como você vê isso? Eu acho ainda que a gente tem um problema de divulgação científica, claro, né? Eu estudei isso no mestrado, e porque aquilo que é produzido no ambiente acadêmico ainda fica muito restrito ao ambiente acadêmico. Eu acho que agora com a pandemia a gente teve uma expansão aí da divulgação científica, mas principalmente da área médica, né? Então hoje a gente já viu muitos biólogos e médicos nas redes sociais, no YouTube, produzindo vídeos e fazendo esse trabalho de divulgação científica, mas acho que ainda está bem restrito a essa área, né? Quando eu penso na minha área, por exemplo, no ensino de língua portuguesa, ou mesmo de literatura, ainda tem muito pouco. Então, são poucos os professores que depois de formados vão, por exemplo, continuar participando de eventos acadêmicos, ou vão ler artigos, ou vão ler dissertação, ou vão ler tese. Então, acho que precisa ser feito um trabalho aí para divulgar esse conhecimento para o público em geral, né? Para não ficar também restrito só àquilo que normalmente a gente considera ciência, que são a área de biológicas e de exatas, né? Não esquecer que tem outro lado da ciência aí, mas eu acho que no Brasil tem bem pouca divulgação científica. E resenhas são um dos conteúdos que você produz, né, e publica no blog. Dentre os livros que você já leu, que você já resenhou, qual você indica para quem está nos assistindo agora? Pensando nos professores ou para pessoas em geral? Em geral, aquele livro que todo mundo tem que ler. Os livros que eu divulgo resenhas são bem específicos, né? Ou são livros para professores mesmo de língua portuguesa, são livros teóricos para professores de língua portuguesa, ou então são livros para estudantes, né? Então, livros que a gente poderia ler na escola com os alunos. Então, ou são livros para um público um pouco mais específico, mas até adolescente. Mas pensando em tudo que eu já divulguei, no blog, tem alguns livros que eu gosto bastante, que eu recomendo, inclusive tem resenha do livro lá no blog na aula de português. Eu acho que um deles é o livro O Pior Dia de Todos, que foi escrito pela jornalista Daniela Kopsch. Ela cobriu o atentado na massacre de Realengo, né? O atentado aconteceu lá na escola no Rio de Janeiro, que inclusive completou 10 anos agora. E aí ela escreveu esse livro de ficção inspirado no massacre. Então é um livro de ficção, mas inspirado em todas as entrevistas que ela fez com os alunos da escola, com as pessoas que moravam ao redor da escola. E é um livro bem legal, porque acho que discute muito bem a realidade das escolas públicas, a realidade de bairros periféricos, né? Fala bastante sobre o que significa ser uma menina de um bairro periférico no Brasil. Então acho que é um livro bem interessante. E um outro livro que eu fiz a resenha recentemente lá no blog é o Aos 7 e aos 40, do João Carrascosa, que é um livro que eu amo, acho muito bonito. É um livro bem poético, né? O João Carrascosa tem essa escrita bastante poética. E ele narra a vida de um mesmo personagem, mas sobre duas perspectivas. Então, primeiro narra a infância dele, quando ele tem 8 anos, e vai mesclando com capítulos da fase adulta, quando ele já tem 40. Então, o livro mescla um capítulo da infância e da fase adulta. E aí, a maneira como os capítulos são escritos, né, é diferente, justamente para marcar aí essa diferença de fases e de sentimentos e de vivência dos personagens. Então, acho que dos últimos que eu li e resenhei, eu indico esses dois, que eu gosto bastante. Bem, ainda falando sobre leitura, os índices no Brasil são considerados baixos, ainda são muito baixos. Por que você acredita que qual seria o motivo desses índices ainda estarem tão baixos, de não ter
tanto aumento, assim, apesar de vários anos, vários incentivos? Eu acho que o principal motivo é que livro é muito caro, né? Então, a gente vive num país em que a maioria das pessoas tem uma renda muito baixa, e aí nesse país os livros custam 40, 50 reais. Então, acho que isso é um dos problemas. O livro não é acessível, e acho que existem bem poucos projetos para democratizar o acesso aos livros. Se a gente pensar, por exemplo, nas bibliotecas públicas, elas são raríssimas, né? Mesmo eu moro em Campinas, numa cidade que é uma cidade super grande. Se você me perguntar onde tem uma biblioteca pública, eu nem sei. Eu sei que tem uma na prefeitura, mas nem sei quão atualizado é o acervo. Então, assim, o número de bibliotecas é muito pequeno também. Não existem grandes projetos para tornar aí, o acesso ao livro mais fácil ou mais barato. E acho também que, em parte, tem um pouco a ver com a educação, né? Infelizmente, a gente ainda é um país que investe muito pouco em educação, com, enfim, muitos problemas financeiros, tanto de financeiros para as escolas, como de pagamento de salários muito baixos aos professores. Muitas escolas também não têm biblioteca, então tem professor de português que trabalha em escola e que os alunos não vão ler nenhum livro de literatura, porque não tem livros para todo mundo. Então, sem o incentivo aí financeiro e sem o incentivo vindo da escola, e esse incentivo da escola é essencial para a formação de leitores, né? Porque para a gente formar leitores, a gente precisa fazer isso desde que eles são pequenos. Então, é principalmente na escola que a gente forma leitores. E aí, se a gente pensa que muitas escolas não têm biblioteca, então a gente não está formando leitores nenhum. Então, acho que é um problema que tem aí raízes em diversas áreas. Mas, com certeza, no Brasil a gente lê muito pouco. Os dados são vergonhosos, assim. O número de livros por pessoa é baixo, o número de livrarias por habitante também é baixíssimo. Infelizmente, estamos em via de ter uma proposta que vai aumentar o imposto do livro, ou seja, vai tornar ele ainda mais inacessível do que ele é. Então, a gente vê que, ao invés de pensar em projetos para democratizar o acesso ao livro, o Brasil, né, o governo federal, está pensando em projetos para elitizar ainda mais algo que já é inacessível. Então, infelizmente, a situação é ruim e as perspectivas de futuro não são muito boas. É isso, é importante, né, a gente falar sobre #defenda o livro, viu, pessoal, que está nos assistindo. Sim. E isso, muito obrigada. Não tinha nem que ter imposto, quanto mais aumentar, né? Tinha que ser 0. Sim. Bem, muito obrigada, Aline, pela sua participação. Parabéns pelo seu Instagram, pelo blog, pela iniciativa. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Não se esquece de curtir se você assistiu até aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para ficar sempre ligado quando surgir alguma novidade por aqui. É isso e até a próxima.